Amém, irmãos. Saúdo todos os amados na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. E o nome da nossa ministração hoje é a alegria de servir ao Senhor. Glória a Deus. Vamos lá para o Salmo 100, irmãos. Glória a Deus. Salmo 100, versículo 2. Glória a Deus. Todo mundo achou? Queria que os irmãos lessem comigo aí. Vamos lá. Sirvam ao Senhor com alegria. Apresente-se diante dele com cântico. Aleluia. Irmãos, para a gente começar essa ministração, eu queria estar falando para os irmãos uma história, contando, né, basicamente. E essa história começa, irmãos, na África. Amém, irmãos. Vamos lá. Sabe, numa certa aldeia existia uma lei, e que essa lei dizia o seguinte, que uma vez por ano, a cada um ano, as pessoas que viviam nessa aldeia teriam que servir ao seu Senhor. Glória a Deus. E em determinado período do ano, os irmãos iam servir este líder dele, colhendo trigo. E vamos supor que esse dia da semana, ou esse dia específico, caia num dia de domingo. Amém? E chega esse bendito dia, e vamos supor que o chefe não chame ninguém, mas passa-se uma semana e o chefe chame no dia de segunda-feira, vamos imaginar. E também na lei dizia também que o dia da semana, de segunda a sábado, eram para as pessoas do vilarejo trabalharem para elas mesmas. Mas o líder chama no dia de segunda-feira. E logo de prontidão, a metade se alegraram, dizendo: olha, se o chefe está chamando, se o nosso líder chama, é porque precisamos ir realmente. Da mesma forma, outra metade começaram a murmurar e diz: não é dia de servirmos ao nosso Senhor, porque não é o dia determinado que está escrito na lei. Mas, igualmente, achando bom ou não achando bom, todos foram servir a esse Senhor. E essa história conta que aqueles que de prontidão se alegraram, começaram a colher muito rápido e começaram a encher os seus cestos muito rápido. E aqueles que começaram a murmurar, foram até o seu trabalho murmurando. E, igualmente, colheram muito pouco. Colheram basicamente metade do que aqueles que serviam com alegria colheram. E na parte de tarde, chegando basicamente, vamos supor, 6 horas da tarde, chegando lá, essas pessoas vão para deixar o trigo no celeiro. E o chefe aparece dizendo assim: olhe, hoje tudo o que vocês colheram é para vocês. E de prontidão, aqueles que estavam servindo com alegria disseram assim: nossa, o nosso chefe é muito bom, o nosso líder é maravilhoso. E aqueles que colheram só a metade disseram assim: meu Deus, eu poderia ter colhido mais, eu poderia ter me motivado a colher mais. E saíram envergonhados com o pouco que colheram, mas igualmente todos eles colheram. Amém? Sabe, irmãos, eu vou falar algo no Espírito Santo para os irmãos. A forma como nós servimos ao nosso Deus, muitas vezes fala da motivação do seu coração, que às vezes não são motivações ruins, muito pelo contrário. E vamos já entrar em 2 pontos específicos dessas motivações. Mas hoje eu estava meditando sobre servir com alegria, irmãos. Não é querendo me exaltar ou querendo ser melhor do que nenhum irmão, mas eu sinto a alegria de estar de domingo aqui. Às vezes não parece, venho com a cara meio zangada, meio fechada, mas eu estou alegre de estar aqui com os irmãos. Sabe, mas eu te faço essa mesma pergunta hoje: você sente a alegria de estar hoje aqui? Amém. Mas deixa eu te dizer, às vezes, essas motivações que eu vou falar para vocês, irmãos,
muitas vezes elas são limitantes, sabe? E muitas vezes vai fazer com que você não sinta alegria em vir para o, vamos dizer, para o culto, para uma célula, para uma oração, para uma comunhão, reunião das mulheres, reunião dos homens. Glória a Deus. Testificou os homens? Glória a Deus. Amém, irmãos. Vamos entrar na parte desses dois pontos específicos, dessas motivações. O primeiro que eu quero falar para os irmãos é servir ao Senhor por responsabilidade. Quero fazer uma pergunta aos irmãos. É ruim servir o Senhor por responsabilidade? Sim ou não? O que vocês acham? E aí, seria errado ou não? Realmente não seria. E eu concordo com todos vocês. Não é ruim servir ao Senhor por responsabilidade. Porém, só servir por responsabilidade também não é o centro do Evangelho, irmãos. Você sabe por quê, irmãos? Deixa eu falar algo para vocês, irmãos. É muito bom a gente estar aqui com irmãos que são responsáveis. Você chega ali no mundo lá fora, tem pessoas que não são responsáveis. Mas eu dou graças a Deus, porque os membros da videira todos são responsáveis, irmãos. Isso nós vimos no Proclamar, irmãos. Todos aqueles que disseram que eu ia estar lá, foram. Amém, irmãos? Sabe, e é com essa verdade que eu digo para os irmãos, que quando você encontra pessoas responsáveis, você descansa, porque logo você diz assim, olha, eu estou com uma pessoa responsável, eu posso deixar o meu celular com essa pessoa, que eu tenho certeza que ela não vai quebrar, ela vai cuidar. Porém, como eu falei para os irmãos, isso não é, muitas vezes, só servir por responsabilidade, não é o centro do Evangelho, e nem muitas vezes vai fazer com que você sinta a alegria de servir ao Senhor. Porque você pode estar no culto hoje, talvez, eu não sei se foi, vamos dizer, o teu líder te chamou e tu se sentiu obrigado a vir. Sabe, não sirva ao Senhor dessa forma, só por responsabilidade. Porque você quis mostrar para o teu líder que hoje você está aqui. Sabe, isso é ruim, porque você vai se sentir obrigado a estar todo domingo no culto. E isso Deus não quer para você. Como o salmista diz no Salmo 100, servir ao Senhor com alegria. É bom servir por responsabilidade, mas não é o centro do Evangelho, irmãos. Amém, irmãos? Amém. E é com esse propósito também, ainda sobre servir com responsabilidade, que também igualmente encontramos, vamos dizer, vou dar um testemunho bastante interessante, do pastor Ricardo Guimarães. Ele falou algo interessante, que ele chegou para um irmão e perguntou, irmão, por que você não foi para o culto? Irmão, aí sabe o que foi que esse irmão disse? Ele disse assim, pastor, é que eu não posso deixar o meu cachorrinho, ele fica muito depressivo em casa. O que vocês acham de uma resposta dessa? Se vocês fossem pastor, vocês ouvissem uma historinha dessa, o que você ia querer fazer com um cara desse? Amém, irmãos? Mas é só mais para a gente quebrar mais ou menos o gelo. Ah, sim, irmãos, uma coisa também negativa sobre servir por responsabilidade é que muitas pessoas que servem por responsabilidade, ela é fixada muito na imagem dela. Porque ela logo pensa assim, é melhor eu não me comprometer do que eu me comprometer e não servir. Sabia disso? Não tenhamos essa mentalidade de querer servir o Senhor só por responsabilidade. É como eu disse, é bom servir por responsabilidade. Não é o centro do Evangelho. Não é para você estar aqui só para você ter uma imagem diante dos irmãos. Isso é bom. Temos responsabilidade, temos irmãos que estão comprometidos com a obra, que você diz assim, irmãos, bora ali. O irmão de prontidão vai logo. Isso é maravilhoso, irmãos. Mas como eu falei, aqueles que servem só por responsabilidade também visam muito a imagem dele. Ele diz assim, eu não posso me comprometer, porque se eu não cumprir, os pessoal logo vão falar de mim. Sabia disso, irmãos? É com toda a verdade isso, irmãos, que eu digo para vocês. E eu era muito assim. Eu ainda sou. Numa escala de 0 a 100, eu estou no 50. Estou descendo aos poucos. Mas eu dou glória a Deus, irmãos, que isso é bom para que venha
ter crescimento em nós, ministrações que nos levem a ver o quão Deus é bom para vocês, irmãos. Aleluia, irmãos. Outra coisa interessante sobre servir por responsabilidade é que se você não for consagrado à obra, irmãos, de nada vai adiantar. Sabia disso? É interessante essa questão de consagração à obra. Não é o tema específico de nós de hoje, da administração, mas a consagração é igualmente importante para todos nós, irmãos. Consagração vai fazer com que você, esteja atento às coisas de Deus, irmãos. Eu queria falar mais uma coisa a respeito de responsabilidade. Eu queria dar um exemplo bastante interessante sobre um pastor. Eu vi esse testemunho, né? Eu não sei se é verdade, irmãos, mas ele diz assim, que o pastor foi chamar o irmão para ter uma conversa. E o irmão, de prontidão, tá bom, pastor, nós teremos essa conversa. Só que antes de a conversa chegar, o irmão manda uma mensagem para o pastor. Diz assim, pastor, eu não poderei ir hoje ao culto. Por quê? Aí o pastor mandou o áudio. Por quê? É porque eu tenho um amigo que eu não vejo há mais de 10 anos. Deixa eu te falar uma coisa negativa também do ser responsável. Que às vezes a pessoa é muito responsável lá fora e ela não vai ter tempo para a obra de Deus. Se ela não for muito responsável aqui dentro, ela vai ser lá fora, irmãos. Isso é um ponto negativo. Porque muitas vezes pessoas responsáveis, ela vai ter mais responsabilidade em querer servir pessoas ou coisas que estão no mundo do que propriamente a obra de Deus. A preocupação dela não está se o culto hoje foi bom, maravilhoso. Não vai estar bom o suficiente. Pode prestar atenção, irmão. Toda pessoa também muito responsável, ela julga também muitos aqueles que não são. Vocês já pararam para pensar nisso? Já pararam para pensar nisso? Olha só os olhares, irmãos. Não te entregue, irmão, olhando para... Amém, irmãos? E a segunda motivação que eu queria trazer para os irmãos é servir ao Senhor por encargo. E para a gente falar de encargo, temos que ter uma revelação que encargo é diferente de cargo. É como eu estava falando para os meninos na célula. Você sabe qual é a diferença de encargo para cargo? Você sabe? Amém, irmãos? Cargo é um título, uma posição. Mas encargo é o agir do Espírito Santo, irmãos. Imagina aí, eu estava dando até um exemplo para os meninos na célula. Você chega aqui no prédio e você vê uma cadeirinha dessa suja. O que seria um encargo logo aparentemente? O que você teria que fazer? Limpar. Mas tem irmãos que são garantidos. Quando vê a cadeira suja, já corre para os irmãos mais velhos. Está suja, irmãos, a cadeira. Tem como você a limpar? Amém, irmãos. Nada contra essas pessoas que chegam para você e peçam para você limpar, irmão. Vá lá, limpe, que é algo de Deus, irmãos, também. Mas eu queria que os irmãos abrissem lá em Mateus 19, 29 para nós aí. Eu queria que os irmãos lessem aí comigo. O que diz aí? Mateus 19, 29 diz assim: E todo aquele que ter deixado casas e irmãos, irmãs, pais, mães, filhos ou campos, por causa do meu nome, receberá muitas vezes mais e herdará a vida eterna. Eu queria chamar a atenção para os irmãos sobre aquilo que eu tinha falado, se servir ao Senhor por responsabilidade. Muitas vezes, irmão, nós vamos ter responsabilidade com irmãos, com pais, com mães, com seu cônjuge. Deixa eu te falar uma coisa, não sei se você vai gostar muito de ouvir. O teu cônjuge não é Deus. Teu amigo não é Deus. É como eu falei, irmãos. Sabe, responsabilidade é uma coisa humana. É algo da parte humana. Mas encargo é um agir espiritual. É como eu disse aos irmãos. O encargo não precisa de título para você ir lá fazer as coisas por Deus. Se alguém te observar, amém. Se alguém não te observar, amém também, irmãos. Vamos dar um exemplo. Você não precisa ser ministro da oração.
Porque não existe isso, o ministro da oração. Todos nós, todos podem orar uns nos outros. Isso é encargo. Quando você sente encargo, irmão, você vê que o irmão está passando por alguma dificuldade, você vai lá e ajuda aquela pessoa. Não sei o que o irmão está passando, mas você vai lá e conversa, irmãos. Às vezes o irmão está precisando apenas de uma conversa, irmãos. Se você tiver esse encargo, irmãos, eu creio que você tem, irmãos, ajude o teu próximo. Veja só, Jesus diz assim, orai pelos aqueles que vos perseguem. Ora, se Jesus diz isso para aquele que os persegue, quanto mais para o teu irmão de igreja. Não é maravilhoso você pensar nisso, irmãos? O encargo vai fazer com que você tenha cada vez mais revelação no Senhor Jesus. Porque o encargo, em vez de te engrandecer, por incrível que pareça, ele vai fazer com que você se submeta às coisas de Deus, da parte de Deus. Pessoas que se encargam, irmãos, ela pode ter o título de pastor, mas ela serve à pessoa que é mais humilde, que talvez tenha chegado pela primeira vez na igreja, que não sabe nem o nome do pastor, mas o pastor vai lá, cumprimenta, fala, e ele se submete àquela pessoa, não se achando melhor, mas ela se submete porque tem encargo, tem revelação que Deus ama todos, irmão. É claro que o amor de Deus vai fazer com que você tenha um encargo, irmãos. Vai fazer com que você sinta responsabilidade naquilo que você vai fazer. Uma coisa interessante sobre Mateus 19, 29. Lá na parte final, diz assim, se você tiver deixado pai, mães, essa parte aí, você receberá muitas vezes aqui na terra, irmãos. Sabe, essa promessa não é para o céu, não é para o mundo vindouro, irmãos. Ele diz assim, você receberá aqui na terra. É claro que no mundo vindouro você também receberá. O que eu vou receber? O próprio versículo já diz, vida eterna. Amém, irmãos? Uma coisa interessante também, irmãos, sobre encargo, é que encargo ele é maior do que responsabilidade. É um nível maior, viu, irmãos? Vamos imaginar que responsabilidade é esse tanto aqui, esse banco aqui, que vocês estão vendo. Mas encargo é isso daqui. É um padrão mais elevado. É algo que Deus faz com que você tenha, irmãos. É como eu falei, aqueles que sentem encargo, se alguém estiver observando, amém. Se alguém, você vai agir. Se alguém não estiver te observando, amém também. Veja só, você não tem que fazer as coisas para que os outros te observem. Você tem que fazer porque você deve sentir prazer naquilo que você está fazendo. Sabe, isso se aplica em todos os contextos da nossa vida, irmãos. Seja no trabalho, no relacionamento, em células, cultos, orações, irmãos. Sabe, isso é maravilhoso, irmãos. Porque assim como o salmista diz, irmãos, sirva o Senhor com alegria, irmãos. E eu queria falar algo para os irmãos. Você está alegre de estar hoje aqui, irmãos? Glória a Deus. Deixa eu te falar algo da parte de Deus também, irmãos. Que lá no Antigo Testamento, Deus fala com Moisés. Olha, Moisés, faz a vestimenta sacerdotal para aqueles que irão servir ao Senhor. E Moisés, de prontidão, vai lá e faz. Lá, fala-se que Moisés fez essas vestimentas com umbrais e peitoral. E no peitoral e também nas umbrais tinham 12 pedras, irmãos. E essas 12 pedras simbolizavam as tribos de Israel. E deixa eu te contar algo mais interessante. Vocês sabem que o povo judeu passou em torno de quase 40 anos no deserto, né? Vocês sabem dessa parte, né? Glória a Deus. Imagina aí, você passar durante quase 40 anos rodeando o deserto. Deus chamou Josué, diz assim, Josué, venha cá. E Josué, de prontidão, vai lá falar com Deus. E Deus diz assim, olha, amanhã o meu povo entrará na terra prometida. Imagina aí, aquele povo que passou durante quase 40 anos rodando no deserto, no sol escaldante. O
que você acha que essas pessoas sentiram? O que vocês acham? Alívio, alegria, irmãos. Eles olharam para o rio e disseram assim: glória a Deus, amanhã nós entraremos na terra prometida. Todo mundo se alegrou-se. Isso é maravilhoso, irmãos. Mas deixa eu te falar algo. As coisas que Deus faz não é sem propósito. E no meio da noite, por incrível que pareça, vou supor agora o que aconteceu. Aconteceu-se um degelo, onde fez com que essa água, que parecia ser tão rasa, se tornou turbulenta, a tal ponto de que ninguém possa passar. E no dia seguinte o povo diz, aquele mesmo povo que deu glória a Deus, sabendo que ia atravessar e conquistar a terra prometida, foi o primeiro que disseram: ontem estava tão fácil, hoje é impossível. Sabe o que Deus fez naquele momento? Mandou chamar aqueles que serviam o Senhor e mandou chamar o sacerdote. Por quê? Porque o sacerdote tinha a ombreira. A ombreira, irmãos, vai falar de encargo, viu? Mandou que o sacerdote pusessem a arca nos seus ombros, 4 sacerdotes, e disse a seguinte frase: olha, quando você pôr a planta dos teus pés sobre aquela água, a água irá cessar. E foi justamente isso que aconteceu, irmãos. No momento em que o sacerdote pisar a planta do pé, a água de prontidão se abriu de um lado para o outro. Aí tu pode me perguntar: isso deveria ser fácil? O único problema seria o peso da arca. E eu te digo, é verdade. O peso da arca possivelmente era muito pesado, mesmo para 4 pessoas. Tu pode pensar assim, mas possivelmente foram poucas pessoas. Deixa eu te falar, sabe quantas pessoas eram nesse tempo? 3 milhões de pessoas. Agora eu te digo, para 4 sacerdotes ficar segurando uma arca muito pesada, para passar 3 milhões de pessoas, quanto tempo não demorou? Agora eu te falo a seguinte pergunta: se isso não for encargo, o que seria pela obra de Deus? Mas deixa eu te falar outra coisa da parte do Senhor Jesus. O umbrais vai falar de encargo, mas o peitoral vai falar do amor que você sente à obra de Deus. E é justamente entrando nessa parte do amor, irmãos, que eu queria falar para os irmãos. Quem serve por responsabilidade é bom. Quem serve o Senhor por encargo é muito melhor. Mas quem serve o Senhor por amor, irmãos, está no outro nível, está no padrão mais elevado. Porque deixa eu te falar, aquele que serve só por encargo, um momento ou outro, ele vai cansar. E entrando já na parte dessa questão do encargo, eu queria dizer aos irmãos que pessoas que servem a obra de Deus em relação a crianças, irmãos, eles terão um galardão maior. Eu queria dar um testemunho a respeito do que o pastor Ricardo Guimarães falou também. Ele falou que uma vez foi visitar uma célula de crianças, né? E a líder chegou toda performática lá, com um vestido de princesa, que não sei das quantas lá. E a pastora disse assim: olha, essa lição não está aqui não está no livro para você aplicar. E ela disse: não, é que eu vi desse jeito, é que seria melhor para as crianças entenderem. Ele disse assim, naquele momento ele pensou: essa irmã, ela tem encargo por a vida daquelas crianças. E é como eu falei para você, principalmente para as mulheres que têm encargo por criança, essas mulheres terão um galardão maior, porque a Bíblia mesmo diz isso, irmãos. Glória a Deus. Sabe, eu queria falar algo a respeito do amor, irmãos. Eu sei que parece algo difícil a gente estar aqui toda vez dizer que você é amado. Mas deixa eu te falar, você sabe o que é ser amado? Ser amado não é eu ter uma mentalidade em saber que eu sou amado. Saber que ser amado é agir segundo o amor de Deus. Você pode estar hoje exatamente aqui, mas talvez você não tenha amado realmente Jesus Cristo como você já amou. Para isso eu te digo, Apocalipse
capítulo 2, versículo 5. Amém, pesquise lá depois. Não vou recitar esse versículo para vocês. Sabe, e a Bíblia vai falar tantas e tantas vezes a respeito do amor, porque não é poucas vezes que você vai ouvir na Bíblia, no Novo Testamento, que Deus ama os seus filhos, irmãos. E deixa eu te falar aquela frase que eu sempre falo quinta-feira na oração para os irmãos. Você sabe quem é que está dentro de você? Quem é o Espírito Santo? Deixa eu te falar uma coisa interessante. Você não deve servir a Deus baseado no seu amor. Você deve se apropriar do amor de Deus para servir a Ele próprio. É um padrão mais elevado. O meu amor é como um amor temporal, muito raso. Se Deus me ajudar, Deus é maravilhoso, eu amo demais Deus. Mas no primeiro momento em que eu digo que eu sinto amor, eu caio, seja lá em pecado, eu logo começo a me condenar. Isso não é genuinamente o amor de Deus. O amor de Deus é eu saber que mesmo eu errando, ainda vou ter, sabe quem do meu lado? Deus. Você sabe o que ele está dizendo nesse exato momento para você? Eu não te condeno. Amém, glória a Deus. Irmãos, eu queria fazer 3 aplicações sobre o amor. Deixa eu te falar, parece muito estranho, né, isso que eu vou falar. Mas nada se torna difícil. Você sabia disso? Eu vou contar aqui um pouco do meu testemunho aqui, pessoal. No dia quando eu fui a primeira vez para o Ancelo. Eu tenho uma irmã, vocês todos conhecem ela, né? E ela ficava me azucrinando todo sábado. Bora para o Ancelo. E eu era que nem aquele típico vendedor do bom. Eu vou. É bom. E eu sempre concordava com ela. E às vezes ela chegava a tal ponto de ficar me convidando que eu, às vezes, começava a brigar com ela. E ela, na cabeça dela, disse assim, e eu soube até disso mais tarde, que tantos outros disseram isso. O meu irmão mais novo irá se converter primeiro do que o meu irmão mais velho. E teve um dia que ela me convidou na parte da manhã e eu disse, eu vou para a célula. Eu vou. 3 minutos depois, eu vou não. 5 minutos depois, eu vou. 12 horas do dia, eu planejando eu ir para um lugar. Não vou mais não. Chegou-se 3 horas da tarde assim, eu vou. 4 horas da tarde, não vou mais. 5 eu disse assim, agora eu tenho certeza que eu vou. 6 horas da tarde assim, eu já estava me escondendo da minha irmã para mim não ir. E quando ela me achou, tu vai? Vou não. Mas interessante que às vezes Deus usa pessoas, né, que nem são cristãos para te levar a Deus. E a minha mãe disse assim, né? Essa parte eu nunca tinha contado para os irmãos. Olha, não custa nada tu ir. Não custa nada tu vai lá, mesmo que não aconteça nada, mesmo que tu não vire crente, nada disso. Mas ela te convidou tantas vezes, vai. E é aquela coisa, né? Pedido de mãe é sagrado. Não sei se vocês sabem disso. E eu acabei assim, eu vou. E eu me lembro que eu sou do tipo que caminha muito rápido. E a minha irmã também. Só que nesse tempo, ela andava com alguns irmãozinhos que caminham um pouco devagar, né? Nada contra. E eu me lembro que eu vi, quando eu ia drobando o caminho da Dona Rosa, eu me lembro que eles iam passando e eu acabava me escondendo toda vez. Eu nunca chegava perto, né? E fez uma surpresa para a alegria dela, né? E acabou que quando ela chegou na célula, eu quase entrava rente com ela. Só que eu era daquele tipo, né? Uma vez na célula, sempre era como daqui, os irmãos estão lá na porta. Eu sempre observava. Exatamente. Eu ficava olhando aquilo dali, vontade de entrar, ao mesmo tempo, vou nada entrar nessa. É porque eu sou desse tipo, irmãos. Mas graças a Deus, Deus está me transformando a cada dia mais. Bem, falando sobre o amor de Deus, irmãos, eu queria que vocês entendessem uma coisa, que precisamos do amor de Deus para nós congregarmos. Irmãos, eu sei que vai ser difícil o que eu vou falar para vocês, mas é da parte do Senhor. Se nós não conseguimos congregar 2 horas, nós vamos conseguir congregar uma eternidade toda.
Hoje é apenas o nosso treinamento, mas um dia será para todos sempre. Tu já parou para pensar nisso? E hoje eu estou ministrando aos irmãos, mas futuramente não serei mais eu, porque lá no reino de Deus, o pregador, pastor, não é mais, vamos supor, o irmão Carlos, vai ser o próprio Jesus Cristo. Já parou para pensar nisso, irmãos? Mas, amém, os irmãos que cantam no Ministério de Louvor vão adorar lá também, viu, irmãos? Glória a Deus. Os pregadores é que não vão ter vez lá, não, irmãos. Glória a Deus. Mas, amém, irmãos. Vamos lá ler aí os Salmos 84. Salmos 84, versículo 1 do 1 ao 3. Versículo 1. Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma suspira e desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e a minha carne exulta pelo Deus vivo. Vamos ler o versículo 3. O pardal encontrou casa, e a andorinha ninho para si, onde acossem os seus filhotes, perto dos teus altares, Senhor dos exércitos, Rei Deus e Rei meu. Amém, irmãos? Sabe, aqui vai falar muito sobre você encontrar um lugar onde você possa ter intimidade com Deus. Eu sei que você já ouviu falar nessa parte, né? Você pode orar a Deus no seu quarto. Te digo, isso é 100% verdade. Mas também aqui na igreja, quando eu digo a igreja tenho em mente, irmão. E o prédio não é a igreja. O conjunto aqui dos irmãos reunidos é a igreja, irmãos. Sabe, no momento que nós estamos reunidos aqui, nós podemos dizer que nós encontramos o tabernáculo de Deus e conseguimos congregar realmente. É como eu falei, você precisa de amor para congregar na obra de Deus. Sabe, deixa eu te falar, eu sei que é difícil para você ouvir, mas vir para o culto de domingo tem que ser uma alegria, irmãos. Eu sei que é difícil, porque às vezes a gente vem cansado do nosso trabalho. Eu digo isso porque eu já cheguei aqui cansado também do meu trabalho. Chegar ainda vir para o culto, irmãos, é cansativo, irmãos. Digo isso porque também já passei por isso. E não te condeno se tu chega cansado aqui no culto, irmãos. Mas deixa eu te dizer, você deve sentir prazer, alegria em servir ao Senhor. Aleluia. Glória a Deus. E o segundo ponto que eu queria falar para os irmãos a respeito de amor é: você precisa de amor para liderar. Futuro líderes. Líderes mulheres, achei. Glória a Deus, irmãos. Eu queria que os irmãos abrissem comigo lá em João, capítulo 21, versículo 15 ao 17. Sabe, aqui é maravilhoso que se você nunca ouviu falar em uma ministração só com perguntas, Jesus fez isso. Eu queria que os irmãos lessem junto comigo, diz assim: Jesus e Pedro. Depois de terem comido, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais do que todos estes? Ele respondeu: Sim, o Senhor sabe que eu amo. Jesus lhes disse: apacenta os meus cordeiros. Eu queria abrir uma breve fala a respeito disso. Mas você sabe quem são os cordeiros da igreja? Você sabe me dizer? As crianças. Sabia disso? São as crianças, irmãos. Agora eu queria que vocês continuassem aí comigo, lendo. Versículo 16 diz assim: Jesus perguntou pela segunda vez: Simão, filho de João, você me ama? Ele respondeu: Sim, o Senhor sabe que eu amo. Jesus lhes disse: pastoreis as minhas ovelhas. Agora é aqui onde nós se encontramos. O cordeiro é filho da ovelha. E deixa eu te dizer, nós somos as ovelhas, mas os cordeiros são as crianças, irmãos. E vamos continuar aí para o versículo 17. Diz assim: pela terceira vez Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou triste por Jesus ter perguntado pela terceira vez: você me ama? E ele respondeu:
o Senhor sabe de todas as coisas. Sabe que eu amo. Disse-lhe, sabe que eu lhe amo. Jesus lhe disse, apacenta as minhas ovelhas. Cara, se você for parar para pensar, é claro que aqui também pode significar outras coisas, irmão. E dentro dele, aqui é por causa que Simão tinha negado Jesus 3 vezes. Você sabe qual a diferença de Judas para Pedro? Pedro, por mais que no momento em que não era para ter negado, ele acabou negando. E Judas, preciso nem contar o que aconteceu, né, irmãos? Ele traiu Jesus, vendeu Jesus por 30 moedas de pratas, irmãos. Só que o diferencial desses dois está justamente na forma como aconteceu um arrependimento. É claro que o arrependimento de Judas foi um arrependimento natural. Sabe o que ele fez depois que ele se arrependeu? O arrependimento natural, ele foi lá e se enforcou, se matou. E muitas vezes é as pessoas que se matam, achando que não tem nada mais nessa vida. Deixa eu te dizer, essa vida realmente, neste mundo, vai ser difícil. Mas deixa eu te falar outra coisa. Quando você encontra Deus, irmãos, você quer servir o Senhor com todo amor, todo propósito, todo encargo. Sabe, isso é maravilhoso, irmãos. E agora deixa eu te falar da parte de Pedro. Pedro, no momento em que nega Jesus 3 vezes, ele olha para Jesus. E sabe qual é a expressão da face de Jesus para Pedro? Não é uma expressão de condenação, mas é uma expressão de amor. E isso constrangeu Pedro a tal ponto que ele se arrependeu. E é claro que a Bíblia conta que ele saiu do lugar onde ele tinha negado Jesus 3 vezes, saiu chorando, irmãos. Judas também deve ter acontecido a mesma coisa, chorou, mas o arrependimento dele levou à morte. O de Pedro já foi diferente, ele chorou, mas o arrependimento dele levou para a vida, irmãos. E eu queria alencar justamente isso, irmãos, que Jesus fez de Pedro, só para ter noção, o líder de todos os apóstolos, para ter noção do nível. Aquele cara que negou Jesus 3 vezes, também teve a maior posição. É claro que talvez Pedro não era o mais hábil na palavra de Deus. Teve tantos outros que tinham, vamos supor, o próprio apóstolo Paulo, se for parar para pensar. Cara, aquele cara tinha uma revelação tão grande da palavra de Deus, irmãos. Mas não é isso que eu queria falar com os irmãos. E é claro que eu queria chegar no nosso último ponto, que é precisamos de amor para contribuir. Agora essa parte aqui é meio difícil, irmãos, para muitos irmãos. Mas eu queria que vocês abrissem lá em Coríntios, 2 Coríntios 9, 7. O que diz aí? Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. É claro que essa palavra não é sobre oferta, mas também serve para oferta, irmãos. Deixa eu te falar uma coisa, que você deve ter alegria também para servir ao Senhor em questão de oferta e dízimo, meus irmãos. E deixa eu te falar uma coisa interessante, que Jesus, aqui é tão interessante esse versículo, que ele diz, olha, você deve sentir amor por ofertar. Não é interessante? Ele diz assim, sinta alegria em ofertar. Mas sabe o que ele fala, o que ele diz, ainda continuando no versículo? Porque Deus ama quem dá com alegria. É como eu te falei, irmãos. Talvez você não sinta amor em ofertar em alegria. Mas o amor não vem de você, vem do próprio Deus, como o próprio versículo está dizendo. Porque Deus ama. E é deste amor que você deve se apropriar, irmãos, a cada dia na sua vida, irmãos. É claro que a caminhada que nós temos daqui para frente, possivelmente para nós que somos da videira, vai ser um pouco difícil. Mas eu dou glória a Deus que Deus age em cada irmão aqui, irmão. Você sabe disso? Eu vejo o crescimento em cada um aqui, irmãos. É claro que tem uns que estão no nível maior. Eu não posso também igualar todo mundo em questão de ter intimidade com Deus. Mas eu creio, irmãos, que todos os irmãos que estão aqui presentes no culto, são mais do que vencedores.
e que você receba essa palavra, não com condenação e não com acusação, porque em momento algum o Espírito Santo acusa ninguém. Ele apenas revela muitas coisas que estão ocultas em nosso coração. E a Bíblia conta no Salmo 100, servir o Senhor com alegria. E a alegria é servir com amor. Amém? Avisos. Dia de quinta temos as nossas orações, compareçam. Sábado temos as minhas células, temos a do irmão Carlos e do irmão Rodrigues. Amém?